Queria dizer que essa parceria da Universidade de Brasília com a comissão, o movimento Pedagogia das Virtudes é extremamente importante e as virtudes ou valores são temas absolutamente importantes. O professor Gilberto já disse que a nossa universidade não é contemporânea e nem a nossa educação, nem nosso sistema educacional como um todo o é. E a perspectiva dos próximos anos da nossa educação brasileira, está contido no Plano Nacional de Educação, que levou anos para ser elaborado, levou 3 anos tramitando no Congresso e, recentemente, a nossa presidente sancionou o plano, e que determina que as crianças aprendam a ler e escrever até o fim do 3º ano do ensino fundamental, que é quando elas estão com 8 ou 9 anos de idade. E, na realidade, o quadro atual, por levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação, ele revela que apenas 44% desses alunos dominavam a leitura e 30% a escrita. Então, isso serve para resumir a tragédia da educação brasileira. Então, se construiu o Plano Nacional de Educação, com 20 metas. Evidentemente, eu não vou falar sobre cada uma delas, mas vou passar rapidamente, que são metas todas virtuosas, vamos dizer assim. Mas vamos verificar que ainda são insuficientes. Por exemplo, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola. Ótimo. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 anos a 14 anos. Ótimo. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Ótimo. Universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência. Perfeito. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até os 8 anos. Perfeito. Meta 6, oferecer educação em tempo integral, no mínimo 50% nas escolas públicas. Perfeito. Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas. Perfeito. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos. Perfeito. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos. Perfeito. Meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos. Nada contra. Meta 11, triplicar as matrículas da educação profissional e técnica de nível médio. Meta 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior. Meta 13, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores. Perfeito. Meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, estricto sensu. Meta 15, garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados e o Distrito Federal, a formação dos profissionais. Meta 16, formar até o último ano de vigência desse PNS 50% dos professores que atuam na educação básica. Meta 17, valorizar os profissionais do magistério. Meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os professores. Meta 19, garantir em leis específicas a gestão democrática da educação básica superior. E, finalmente, a meta 20, ampliar o investimento para chegarmos a 10% do PIB para a educação. Todas essas metas são boas, mas insuficientes. E esse é o segundo Plano Nacional de Educação. O primeiro, que tinha muito mais metas, não foi realizado nos últimos 10 anos, nem 20% das metas foram conquistadas. Então, a gente tem um passado de desconfiança e vamos torcer para que a gente avance dentro do Plano Nacional de Educação. No entanto, se a gente observar com detalhe todas as metas do Plano Nacional de Educação, em nenhuma delas são mencionados valores e virtudes.
Nada, zero. Esse texto que foi trabalhado, não existe absolutamente nada. E isso acende um sinal vermelho, um sinal de gravidade que a gente viu com a exposição do professor Gilberto Lacerda. E se nós não introduzirmos valores e virtudes na educação, nós vamos continuar a ter o seguinte: adultos vaidosos e egocêntricos, adultos consumistas, adultos desprovidos de valores éticos, adultos sem solidariedade, e poderíamos aí fazer uma lista bem grande desse quadro que a gente encontra muito facilmente na nossa sociedade. E a consequência disso é que nós vamos ter desigualdade social, fome, miséria, violência, conflitos sociais e outras coisas que a gente tem que testemunhar no nosso dia a dia. No entanto, a nossa Constituição, ela fala em valores e virtudes, porque o artigo 205 determina que a educação deve buscar o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que vem a ser exercício da cidadania? Que o professor Gilberto também mencionou. Ele vai muito além de simplesmente comparecermos às eleições e votarmos em candidatos da nossa preferência. Geralmente, se a gente vota, a gente é um cidadão. Não é só isso. O exercício da cidadania implica em uma preocupação constante com o bem da coletividade e ações nossas que visem beneficiar o maior número possível de nossos semelhantes. E a Unesco? O que diz a Unesco? A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, diz que o pleno desenvolvimento da pessoa não é uma meta estática que, uma vez atingida, se estabiliza. Essas necessidades compreendem tanto aspectos formais ensinados nas escolas, como a leitura, a escrita, a expressão oral, o cálculo, conhecimentos específicos, a solução de problemas, quanto aos aspectos sociais que dependem da vida em sociedade para serem transmitidos, como, por exemplo, conhecimentos gerais, habilidades e valores e virtudes. Então, valores e virtudes é recomendado pela Unesco. Ainda, segundo a Unesco, todas essas necessidades estão submetidas a 4 domínios fundamentais. Primeiro, aprender a conhecer, que é a aquisição do conhecimento propriamente dito. Aprender a fazer, o domínio de competência que permite aplicar o conhecimento em problemas concretos. Terceiro, aprender a conviver, as habilidades de convívio pacífico, democrático, colaborativo. E o quarto, aprender a ser, dependente das 3 anteriores, e materializa os efeitos do pleno desenvolvimento em cada um, tornando uma pessoa mais feliz. Vou acentuar essa palavra feliz mais para frente um pouquinho, e apta aos valores, aos vários desafios da vida na sociedade contemporânea. E o que fazer? O que fazer? Como é que a gente vai enfrentar isso? Eu estou convicto que a gente precisa introduzir os conceitos e hábitos, de valores e virtudes logo nos primeiros anos de vida do ser humano. Logo na primeira infância, no período de 0 a 6 anos, nós devemos introduzir, porque a criança ela não nasce nem boa nem má. Ela nasce e vai ser formada pelo mundo, pelas experiências que ela vai tendo. Então, é lá na primeira infância que eu acho que a gente deve trabalhar. E nos outros estágios da educação, no ensino básico, fundamental e médio, consolidar e praticar esses valores. Na educação superior, consolidar e praticar esses valores deve ser as etapas para a gente trabalhar. E qual a missão da universidade nesse contexto? Primeiro é a formação de professores.
Quando eu digo professor, eu digo o novo professor, um professor diferente, não um simples transmissor de conhecimento, como era no passado, daquela formação bancária que Paulo Freire falava, mas um professor que deve representar assim, um ícone de comportamento, um professor que estimule os alunos, um intermediário na formação, que vai, como um escultor, lapidar aquele estudante. E a gente pode, na discussão, talvez discutir como é que a gente vai fazer a formação do novo professor, mas é função da universidade. Segundo, elaborar e aperfeiçoar de forma contínua a pedagogia voltada à promoção dos valores e virtudes. Quer dizer, dentro da vivência universitária, o nosso estudante deve sair muito melhor do que quando ele entrou, no sentido dessas virtudes. E, terceiro, promover eventos permanentes que possam estimular e valorizar o exercício desses valores e virtudes no cotidiano. É o que nós estamos fazendo exatamente aqui hoje, numa universidade, pensando nos valores e virtudes. Eu cotei aqui dois parágrafos de um artigo que saiu recentemente no Correio Brasiliense. O título é O Desafio de Formar Jovens para a Cidadania Global, de Zélia Schreiber, que diz que precisamos sair rapidamente de uma era em que a educação é vista como processo seletivo e de acesso ao emprego para a sociedade do conhecimento, na qual o saber pode ser adquirido fora da escola física, sem paredes, sem fronteiras. Isso foi destacado pelo Gilberto. E a educação no Brasil deverá reforçar a ética e as boas práticas da responsabilidade social, o ensino de valores para a vida e a preservação cultural. Eu vou citar alguns pensamentos e tentar introduzir aqui, convencer aqui a plateia de que nós temos a possibilidade de ter instrumentos já existentes, não vamos inventar a roda, como instrumento para introduzir valores e virtudes nos nossos educandos, né? Um deles é de Rousseau, que diz que a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Que reforça aquilo que eu falei, que é na primeira infância que a gente deve se concentrar. Em seguida, vou falar de vários pensamentos sobre a arte, ou as artes. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Isso é de Goethe. Voltaire diz que a pintura é poesia sem palavras. Pablo Picasso diz que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. A finalidade da arte é simplesmente criar um estudo da alma. Oscar Wilde. A arte é um resumo da natureza feita pela imaginação. Essa de Queiroz. É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. Simone de Beauvoir. A arte é um dos meios que une os homens. Leon Tolstói. E, na realidade, a arte, na educação, é um trabalho importante em que, através das tendências individuais, se pode amadurecer a formação do gosto, estimular a inteligência, contribuir para a formação da personalidade. No seu trabalho criador, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa processos que desenvolvem a percepção, a imaginação, a observação e o raciocínio. No processo de criação, ele pesquisa a própria emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se, organiza pensamentos, sentimentos, sensações e forma hábitos de trabalho. Aqui na UNB temos vários exemplos de usar a arte como um instrumento de formação do cidadão. Um deles é o nosso Instituto de Arte, tem o projeto Música para Crianças, que atualmente conta com 900 crianças de todas as classes sociais
e que são introduzidos à música. Temos um projeto muito interessante entre a Universidade de Brasília e a Biblioteca Nacional aqui de Brasília, em oficina de poesia. Temos um projeto de danças, o projeto Educar Dança. Nasceu aqui, já está em andamento, um projeto que tenta contribuir para a paz no mundo, que é um projeto chamado Espaço Cultural para a Vida, que pretende dar às crianças a noção da diversidade da cultura do planeta. E aproveitando que nós temos embaixadas, 142 embaixadas em Brasília, permitir que a criança brasiliense ou que passe por Brasília, conhecer como é que as crianças do Camboja, da África do Sul, do Chile, do Canadá, de todo o planeta vivem, quais são os brinquedos, quais são as músicas, quais são as indumentárias, qual é a culinária, etc. E o que a gente acha que, se a criança, desde a tenra idade, souber conhecer a diversidade do planeta, ela, quando adulto, vai também entender essa diversidade, e isso a nossa tese que isso é um fenômeno importante para evitar guerras. O nosso comandante, que estaria aqui, mas teve um compromisso de emergência, que conduz esse projeto, o Palavida, é o professor Aldo Paviani, e que tem como associado a sua filha, Silene Rodrigues, uma linguista que é professora na Universidade Católica do Rio de Janeiro, que ela diz que a palavra é um sopro poderoso que cria e recria a vida, e ela é ela mesma criada e recriada pela vida. E aí o lema do Palavida é que somos todos iguais quando respeitadas as nossas diferenças. Também um outro instrumento seria o esporte. O esporte contribui para o fortalecimento e preservação de valores como ética, justiça, solidariedade e fraternidade. E no esporte educacional, os educadores deverão reconhecer a diversidade e necessidade de cada aluno a fim de realizar uma interferência construtiva, crítica e criativa. Para exemplificar coisas boas, né? A gente está acostumado só a ouvir coisas ruins. Um projeto muito interessante, criado em 2003 aqui no GDF, é o projeto Xadrez na Escola, que contribuiu para a formação ética, social e emocional dos nossos estudantes. Bom, estou terminando e gostaria de passar rapidamente algumas figuras para lembrar qual o papel, o que a gente pode fazer de bom durante a nossa rápida permanência no planeta. É ser feliz, né? E vou passar sem falar nada. Sementinhas, o professor Gilberto falou que a universidade é um canteiro de formação de cidadãos, está exatamente. Não combinamos, mas é sementeira. Como é que a gente, numa figura infantil, constrói a felicidade? Muito bem, então, na realidade, para terminar, eu acho que a nossa função como ser humano e especificamente como educador é semear e tentar a conquista da felicidade. E eu termino com duas frases, uma de nosso querido Rubem Alves, que nos deixou há pouco tempo, onde ele diz que a escola ideal é a que encoraja os seus alunos a pensar, que não corta a sua imaginação. É uma escola que os faz confiantes em si mesmos, é uma escola que cria entre os alunos um espírito de solidariedade e cooperação. E uma frase do Dalai Lama que diz que acredito que o objetivo da nossa vida seja a busca da felicidade. E isso está claro. Quer se acredite em religião ou não, quer se acredite nesta ou naquela, todos nós buscamos algo melhor na vida. Portanto, acho que a motivação da nossa vida é a felicidade. Muito obrigado.